irmãos que estão aí em casa, com a paz do Senhor, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Aurora, esposa do apóstolo. Amém? Deus abençoe a cada um. Eu quero mandar um abraço para a pastora Margarida lá em Portugal, para a pastora Néia, o bispo Felipe ali no Pará, nossos irmãos lá de Alagoas, pastora Edith, todos meus irmãos ali em Alagoas e todas as congregações, eu quero mandar um abraço no nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Na sua casa aí, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Amém? Amado Deus, glorioso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora, meu Pai amado, para ser instrumento do Senhor, ó Pai. Deus, que o Senhor venha nos usar com poder e glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu venha falar somente o que está no coração do Senhor, para os nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Lembrando ainda do bispo Daniel ali na África, quero mandar um grande abraço para ele, toda a Missão Evangélica Betel da África, toda a família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nesta noite, nós iremos falar de um homem que ele pensou que ele não tinha valor para o Senhor, mas ele era muito importante para o Senhor. E o título da mensagem é Como Deus te vê. Como Deus te vê. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Juízes. Juízes 6, no capítulo, versículo 11. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Vamos ler então. Juízes 6, 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo para salvar dos medianitas. Amém? Até aí, por enquanto. Glória a Deus. Nós vemos a história de Gideão. Gideão era um jovem, estava ali trabalhando para o seu pai. Seu pai se chamava Joás. E ele estava ali trabalhando, malhando trigo ali no lugar errado, no lagar, que era onde trabalhava com as uvas, para fazer o vinho, né? E ele estava ali, todo temeroso, porque havia os inimigos que afrontava a Israel. Talvez você está na sua casa aí agora pensando, eu também tenho inimigos que têm afrontado a minha vida. Talvez você está aí pensando, a enfermidade tem me afrontado, as dívidas têm me afrontado. Qual é o inimigo que tem afrontado a sua vida? Hoje nós vamos ver como o Senhor irá pelejar por você. Gideão estava ali, malhava aquele trigo ali, porque já tinha 7 anos que os medianitas, os inimigos do povo de Deus, estavam ali a afrontar a Israel. Israel plantava, trabalhava, plantava ali, lutava para plantar, mas quando chegava na hora de colher, os medianitas iam e colhiam tudo, e o que eles não colhiam, eles queimavam tudo ali. E o povo de Deus ficava sem nada. Israel ficava sem nada. E já tinha 7 anos, aquela luta, aquele sofrimento, aquela afronta, e eles ali sofrendo cada dia mais. E nesse dia, Gideão foi ali para malhar o trigo ali, e eu creio que temeroso, pensando, a que horas eles vão chegar, como eles vão me atacar aqui. Mas ele estava ali, malhando o trigo. Talvez você tenta remediar de uma forma ou de outra, mas você sabe que o inimigo está ali, ele te
está assim a cada dia mais aproximando, mais te afrontando, mais querendo te destruir. E você tenta remediar de todas as formas, mas não tem como. Ele se aproxima mais. E aqueles medianitas, eles aproximavam a cada dia mais. E eles destruíam tudo, acabavam com tudo, levavam o que eles podiam levar e acabava com tudo. Eu fico imaginando, irmãos, uma pessoa que trabalha, ele levanta cedo todos os dias, vai para o seu trabalho, batalha ali o dia todo, durante 30 dias ele trabalha ali, e quando chega no final do mês, já pensou ele chegar lá para receber o seu salário? Quando ele chega lá, alguém já recebeu no lugar dele. Você imaginou que tristeza, que angústia? E não foi 1 ano nem 2 não, foram 7 anos aquilo ali. E a cada dia eles afrontavam mais. E Gideão estava ali, temeroso ali, tentando ali. Eu imagino que ele pensava, com medo, temeroso ali, o que vai acontecer. Até quando nós vamos aguentar isso? Até quando? Mas então, o anjo do Senhor apareceu e lhe disse... Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Eu quero dizer para você nesta noite que você tem valor para Deus, que você tem valor, como o hino que nós cantamos aqui, você tem valor. Ainda que o inimigo tenta te afrontar, mostrar para você que você não tem força, que você não vale nada, você tem valor e o Senhor está te vendo. Você tem valor, o Senhor está te vendo. E o Senhor, quando falou, aquele anjo falou para o Senhor falou, o Senhor é contigo, homem valoroso. Quando aquele anjo falou para Gideão. Aí Gideão respondeu, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora, ó Senhor, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas? Talvez você está triste aí no seu quarto, na sua sala. Eu não sei o que você perdeu, qual que é o inimigo que tem te afrontado, qual que é o inimigo que tem zombado de você, qual é o inimigo que tem roubado as coisas de você. Eu não sei. Eu não sei o que foi que o inimigo roubou de você. Talvez você fale assim: o inimigo roubou de mim a minha família. Ele roubou a minha família. Talvez o inimigo roubou o seu emprego. Talvez o inimigo roubou a sua saúde. Eu não sei o que foi que o inimigo roubou de você. Talvez ele roubou a sua paz. Talvez você não consegue dormir mais. Você não tem paz para dormir. Ansiedade, as tribulações, o inimigo tem te afrontado, ele tem te amedrontado, ele tem insinuado e dito que você não vai conseguir, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não é ninguém. Mas eu quero dizer nesta noite que você tem valor e que o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo. Você fala assim: mas tem tantos anos que eu estou sofrendo. Quantos anos que eu estou sofrendo essa tribulação, essa afronta, eu não aguento mais. Você aguenta sim. Sabe por que você aguenta? Porque foi o Senhor que te fez. E o Senhor te fez com um propósito. O Senhor não te fez à toa. O Senhor te fez porque Ele tem um propósito com a sua vida. Eu não sei qual o propósito que o Senhor tem com a sua vida, mas eu sei que Ele tem um propósito com a sua vida, porque o Senhor não faria nada sem propósito, muito menos você, que é tão precioso para Ele. Você tem valor, você tem valor. E você olha assim e diz: mas eu não estou aguentando. Mas o Senhor, Ele vai cumprir em você
tudo aquilo que Ele planejou quando Ele formou você. Ele planejou algo e só Ele sabe. Você não sabe, mas Ele te contempla todos os dias. Ele olha para você e diz: eu cumprirei em você tudo aquilo que eu sonhei para você. Ainda que o inimigo tenta te afrontar, ainda que o inimigo tenta te amedrontar, você não precisa de temer, porque os olhos do Senhor estão sobre você. Você é importante, você tem valor para o Senhor. E Gideão estava ali, e ele com a autoestima lá embaixo, e ele diz: ah, Senhor, se o Senhor fosse conosco, não teria acontecido tudo isso e tal, e ali, e o que é feito, Senhor, das maravilhas que o Senhor operou, que nossos pais nos contaram, que o Senhor nos tirou do Egito. Muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos batalha, enfrentamos lutas que nós pensamos assim: Deus, tenha misericórdia de mim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Mas você vai aguentar, porque quem te sustenta é aquele que te formou, quem te coloca de pé é aquele que te criou, e quem te manda ir é aquele que te levanta todos os dias, que não te deixa no chão, ele te levanta todos os dias. Por isso que você aguenta, no nome de Jesus. Eu quero dizer para você levantar dessa cama, levanta dessa cama que você está, abra a janela do seu quarto, deixa o sol entrar, deixa a luz entrar, troca de roupa, coloca a sua roupa bem bonita. Você fala assim: mas não pode sair porque estamos em quarentena. Mas se coloca de pé. Se coloca de pé, não é hora de você ficar deitado. Se coloca de pé, porque Deus irá falar com você. O Senhor se aproxima para entrar nessa peleja em favor da sua vida. Você tem valor, você é importante para o Senhor. O inimigo tem te oprimido, mas o Senhor está te vendo. A doença, a falta de dinheiro, ele tenta te mostrar, ele tenta mostrar para você que não tem saída, mas é mentira. O inimigo, ele é mentiroso, não dê ouvido ao inimigo, dê ouvido ao Senhor, que te diz nessa noite que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. E Ele te fez com um propósito. Tem saída, tem solução. E eu quero que você saiba nesta noite, que todas as vezes que o povo de Deus chegou ali no limite ali, que não tinha saída, que não tinha mais nada para acontecer de ruim com eles ali, não tinha mais nada. O Senhor, Ele deixou ali, assim, para o último minuto ali. E o Senhor entrou na peleja. Quando você vê ali, o povo de Israel chegando ali, diante do Mar Vermelho. Não tinha ninguém, humanamente falando, ninguém poderia fazer nada. Ninguém poderia ajudar. Não tinha nada que poderia ser feito. E o inimigo ali atrás, ali, assim acirrado ali na cola deles ali. Na cola ali para pegar. Com toda a fúria. O inimigo vinha. Mas o Senhor, naquela hora, que eu creio que eles estremeceram ali, quando olharam para trás e viram o inimigo vinha, a poeira levantando mesmo, e o inimigo vinha com toda a fúria. Quando eles olharam, e eles olharam para frente o mar, eles nunca imaginaram o que Deus iria fazer.
Então, se você está no seu limite, se não tem mais nada, você fala: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, aconteceu tanta coisa comigo, eu já não aguento mais, se o Senhor não pelejar por mim, eu vou perecer. É nesta hora que Deus entra. É nesta hora que Deus entra na peleja em favor da sua vida. É nessa hora que o Senhor, Ele entra na peleja, e Ele entra nessa batalha, e Ele entra para vencer, porque Ele é vencedor. E aquele que confia no Senhor não precisa de temer, não precisa de temer. Você está triste, chorando: ai, eu perdi tudo. Aquilo que você tinha não foi o Senhor que te deu? Então, Ele continua sendo o mesmo, e Ele vai te dar muito melhor do que você tinha. Não se preocupe. Por que você está triste? Por que você se deixa bater com isso? O nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. E com essa luta, com essa peleja, você irá aproximar mais do Senhor. É isso que Deus quer, que você aproxime mais dEle. Aconteceu essa doença, esse vírus aí, maligno aí, está aí. Estamos em quarentena, estamos. Mas nós estamos buscando ao Senhor. Estávamos todos naquela correria, correndo para lá, correndo para cá. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Ai, meu Deus, eu estou sem tempo. De repente, Deus coloca todo mundo dentro de casa. Todo mundo dentro de casa. Agora todo mundo tem tempo. Agora todo mundo tem tempo. Esse tempo que o Senhor quer que nós buscamos a Ele a cada dia mais, para que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor, para que nós possamos ter tempo de ouvir o Senhor mais. Muitas vezes nós corria para lá, corria para cá, e orava um pouquinho só, e não tinha tempo de ouvir Deus nos responder. Agora nós temos tempo. Nós temos tempo. Temos tempo. Deus falou: não, para, eu quero falar com vocês. Para, eu quero falar com vocês. Eu quero falar. Nós estamos assim, igual aquele filho que só chega: pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, e sai correndo. Pai, eu quero isso, e sai correndo. Pai, eu quero isso. Aí o pai dá. Aí ele sai correndo, depois volta: pai, eu quero aquilo. Aí muitas vezes nós correndo para lá e para cá: obrigado, obrigado, Senhor. E pronto, passou. Não, agora nós temos tempo de conversar com o Senhor, de chorar aos pés do Senhor, de contar para Ele as coisas que estão se passando, de ter aquele desejo, aquele anseio de reunir novamente. Agora nós temos tempo. Agora nós temos tempo de buscar ao Senhor. E esse é o tempo de buscar ao Senhor. Esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Buscar a face daquele que vive e reina para todo sempre. E que breve buscará a sua igreja. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Voltando aqui à palavra. Então Gideão falou tudo aquilo. Assim, todo assim... como fala, receioso, temeroso, humilhado, autoestima muito baixa ali. E o Senhor falou com ele: o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo. Porque você está abatido? Porque você está tão triste? Ah, você não sabe, eu pastoreava tantas ovelhas. A igreja era lotada, eu pastoreava mais de 1000 ovelhas. E hoje eu não estou pastoreando. Ah, eu fazia aquilo, a minha empresa era grande. E hoje eu estou indo quase à falência. Não se preocupe. O mesmo Deus que te deu, Ele tornará a te dar muito melhor do que você tinha. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Inclusive os filhos e a saúde. Ele perdeu tudo.
Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Ele deu tudo a Jó novamente, o dobro, e os filhos também, e filhas tão lindas que eram as filhas, que lá não existia, moças tão lindas quanto elas. Então, por que você está preocupado? Você perdeu o seu emprego? O mesmo Deus que abriu aquela porta, Ele fechou, mas Ele é o mesmo Deus que abrirá outra. Aquele contrato, eu ia fechar um contrato milionário, eu perdi. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. Ele não muda. Ele não muda. Nós é que às vezes a ansiedade, aquela aflição, medo, a ansiedade, que nós mudamos, a nossa fé, ela diminui por causa da ansiedade. Ai, estou tão ansioso. Ai, que ansiedade. Ai, como eu estou ansioso. Aí nós esquecemos, quando nós ficamos tão ansiosos, nós esquecemos que as nossas vidas, que todo o universo está nas mãos do Senhor. Todo o universo está nas mãos do Senhor. Voltando aqui. E Gideão, ele falou tudo aquilo para o Senhor. Quando ele falou tudo aquilo para o Senhor, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas. Você pensa assim, mas aconteceu aquilo tudo com ele, tinha tanto tempo, ele estava ali, e de repente o Senhor manda ele ir na força dele, ele ali com medo ali. Como assim? Não estou entendendo. É porque a nossa força, ela vem do Senhor. A nossa ajuda, o nosso amparo vem do Senhor. Por isso ele diz: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. E nessa noite eu quero te dizer: vai nessa tua força. Levanta. Levanta. Você que está desanimado, levanta. Levanta. Não se proste, levanta. Vai nessa tua força. Por que você desanimou? Por que você parou? Não terminou ainda? Deus não realizou o sonho dele, que ele sonhou para você? Por que você parou? Por que você baixou a guarda? Por que você está aí num cantinho todo amedrontado aí? Ai, o coronavírus, ai, que eu não sei o quê. Ai, se acontecer isso e aquilo. Não vai acontecer nada, porque é o Senhor que cuida dos seus. É o Senhor que cuida dos seus. Não se preocupe. Não se preocupe. E Gideão todo ali, amedrontado, e de repente o Senhor fala: vai nessa tua força e livrarás a Israel dos medianitas. E Gideão bem conhecia os medianitas. Era povos numerosos, não só os medianitas, mas tinha outros 2 povos ainda com os medianitas que juntavam ali para destruir. Mas seja quantos for os inimigos se levantar para destruir sua vida, para destruir seus sonhos, todos eles cairão por terra no nome de Jesus. Todos eles cairão por terra no nome de Jesus. Porque Deus vai realizar na sua vida o que Ele tem para você. Ele vai realizar na sua vida. Ele vai realizar. Você fala assim: mas eu passei tanta coisa, eu já sofri tanto. Mas Ele vai realizar. Ele vai. Pode se colocar de pé. Ele estava assim: ai, Senhor, o que é feito tal. Talvez tentando esquivar ali. Muitas vezes nós falamos: ah, Senhor, mas eu vou fazer isso. Ah, Senhor, eu. Não, Senhor, por que tem que ser eu? Ah, não, Senhor, fulano tem mais capacidade. Não, é você. É você. É você que vai fazer o que Deus quer que você faça. Então é você, tá? É você. E ele
disse assim, o Senhor disse, olhou para ele e disse, vai nessa tua força. Sabe por quê, irmãos? Que ele diz, vai nessa tua força. Porque o Senhor não tirou os olhos dele. O Senhor não tirou os olhos de nós. O Senhor não tira os olhos de você. Ele não tira os olhos de você. Ele não tira. Livrará os medianitas. E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eu creio que as pernas estavam até ali tremendo já, né? Porque ele bem conhecia aquele povo. Ah, com que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu sou o menor na casa de meu pai. Quantas vezes nós damos desculpa? Quantas vezes nós falamos, ah, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém. Para de falar isso. Para de falar que você é ninguém, que você não consegue, que você não vai, porque você não é capaz. Porque você é capaz, porque o Senhor te capacita todos os dias. Para de falar isso. Você é capaz, você consegue, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você é capaz. Porque foi o Senhor que te fez. Foi o Senhor que te fez. Ele diz, ah, eu sou pobre. Eu sou pobre. Ah, quantas vezes você encontra pessoas, ah, não, Senhor. Ah, não, eu sou pobre, eu não tenho condições. Ah, fulano fez faculdade. Eu estou assim porque eu não tive oportunidade na vida. Eu sou isso, sou aquilo. Dar desculpa é tão fácil, né, irmãos? Dar desculpa é tão fácil. Só que para o Senhor não adianta desculpa. Porque foi o Senhor que nos fez. Não adianta você dar desculpa, não. Pode se levantar no nome de Jesus. Pode se levantar. Talvez você abandonou algo que era para você estar ali fazendo, você abandonou. E não é o tempo, não chegou o tempo ainda de você parar. E por que você parou? Por que você parou? Como diz aquele hino, quem mandou largar as redes? Quem mandou? Não foi o Senhor. Então volte. Se coloque na posição que Deus te colocou. Não saia por conta própria. Não saia. E ele deu aquela desculpa ali. Ah, eu sou menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. O Senhor diz para você nesta noite, que Ele irá com você, Ele há de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então não tema esse problema, não se preocupe com esse problema, não se preocupe, eu não sei que problema que é, mas o Senhor te conhece e Ele manda te dizer que Ele que Ele há de ser contigo. Não adianta você dar desculpa, não adianta, porque agora Ele diz, porquanto o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo e tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Aquele jovem que estava ali, escondido ali, salvando um pouquinho de alimento. De repente o Senhor coloca ele ali à frente. Se coloca ele para que ele vá e destrói todos os seus inimigos. A responsabilidade que o Senhor coloca sobre a sua vida hoje é muito grande. Se coloca de pé na presença do Senhor e diz, eis-me aqui. Porque não adianta você dar desculpa, não adianta você falar, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não sei. Porque você vai, você é capaz, você pode, você consegue.
porque o Senhor irá com você. Não adianta dar desculpa, não adianta nós darmos desculpa. Gideão esquivou de todos os lados, mas não teve como. O Senhor disse que iria com ele, e ele iria destruir os medianitas. E quando todos conhecem a história ali, quando você vê a história, o final ali, lá no capítulo 6, lá no capítulo 7, no finalzinho ali, no 25, ali você lê no finalzinho e você vê o que Deus fez ali. Mas antes nós vamos ler no 7:9, que diz assim: e sucedeu. Depois você pode ler toda a história, é algo assim tremendo. Você lê toda a história. Diz assim no 7:9, que diz assim: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. O Senhor diz para você nesta noite que os inimigos que têm te afrontou sua vida até hoje, Ele te entrega eles na tua mão, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E aqui quando nós vemos aqui no finalzinho, aqui nós vemos, e prenderam 2 dos príncipes dos medianitas, Oreb e Zeebe, e mataram. E Oreb na penha de Oreb, e a Zeba mataram no lugar de Zeebe. Então perseguiram aos medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, além do Jordão. É isso que Deus fará na sua vida. Creia, toma posse no nome de Jesus, porque você irá destruir esse inimigo que te afrontou até hoje, no nome de Jesus. No nome de Jesus, o Senhor irá destruir cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor te escolheu, e Ele não vai permitir que este inimigo que te afrontou até hoje, que te envergonhou, te humilhou, zombou de você, ele continua fazendo isso. Deus não vai permitir, porque Deus está te vendo e Ele peleja por você. O inimigo, ele faz o que faz, ele pensa que ele está tendo vitória sobre o povo de Deus. Ele pensa, mas quando ele menos espera, o Senhor entra na batalha e destrói um por um. Não deixa ficar nenhum, como ele fez ali. Matou os príncipes ali dos medianitas, matou tudo. Como ele fez ali com o povo de Israel. Livrou Israel ali. Todos os inimigos de Israel foram mortos. Todos se afogaram. Inclusive o rei. Todos serão exterminados pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você lê aqui, uma passagem aqui nesse mesmo trecho, você vê que o Senhor, a espada de um era contra o outro ali. Era contra o outro. O povo de Deus não precisou ali, teve um certo momento que não precisou de fazer nada, porque a espada de um era contra o outro. Eles próprios iam se matando. Eles vão se matando. O seu inimigo zombou de você até hoje. Está chegando a hora de você zombar dele, arrancar a cabeça, exterminar ele, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Alegre o seu coração. Alegre o seu coração. Porque o Senhor entrou nessa peleja por você.
e a vitória é garantida. O Senhor entrou na peleja. Alegra o seu coração. Começa a entoar hinos de louvor e de agradecimento ao Senhor, porque a vitória, ela está garantida no nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra do Senhor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O inimigo disse que você não ia conseguir. Mentira dele. Mentira dele. Porque ele está vendo que a derrota dele está aproximando. Então ele vai tentar de todas as formas te amedrontar, te entristecer, fazer você parar. Porque ele vê que está chegando o fim dele. Porque a sua vitória, ela está chegando. A sua vitória, ela está chegando. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. Se levante na força do Senhor. Se levante, porque o Senhor há de ir com você. No nome de Jesus, se levante na força do Senhor. Sabe por quê? O Senhor se alegra com a sua vitória. O Senhor não quer te ver triste. Ele não quer te ver triste. Ele não quer te ver triste. Ele não vai permitir que o inimigo continue. Chegou o tempo, a hora da sua vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor. Você nasceu para vencer. Você é mais do que vencedor. Alegre o seu coração. Tome posse da sua bênção, da sua vitória. Você não vai mais ficar como você estava, angustiado, abatido, ansioso, triste, não. Você vai levantar a sua cabeça no nome de Jesus e dar um sorriso e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor está nessa peleja por mim. Você vai agradecer o Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos aí na sua casa. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Nós vamos orar ao Senhor. E o Senhor irá te tocar. Aí na sua casa, o Senhor irá te tocar. O Senhor irá te visitar aonde você estiver nessa hora. O Senhor irá te tocar com poder e glória, no nome de Jesus. O Senhor irá te curar, te restaurar, te renovar, te fortalecer, te colocar de pé novamente. Porque exército do Senhor, ele não fica prostrado, ele se coloca de pé para marchar, no nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé aí na sua casa, feche os seus olhos. Se você puder, dobre o seu joelho, no nome de Jesus. Eu estarei aqui dobrando os meus joelhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu sei que o Senhor irá te tocar onde você está, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, poderoso Deus de Israel, no nome do Senhor Jesus Cristo, amado Deus, ó Deus supremo, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor, eu quero te apresentar esta vida, meu Pai, que estava abatida, que estava angustiada, triste e preocupada, meu Pai. Eu quero te apresentar esta vida agora, meu Pai. Deus, contempla, Senhor, esta vida agora. Contempla, Pai amado, as lágrimas, o sofrimento, as afrontas que o inimigo tem afrontado ele todos os dias. Tem afrontado este homem, essa mulher, Senhor. Tem dito que ele não vai conseguir, que ele não vai chegar, que ela não vai chegar a lugar nenhum. Deus, toma essa vida nas tuas mãos nesta hora.
e entra nessa peleja com teu poder e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja um mover sobrenatural agora, que as tuas mãos santas de poder e de misericórdia venha tocar nessa vida agora, essa vida que está enferma, que ela venha se colocar de pé agora, que ela seja curada agora, em nome de Jesus. Enfermidade, eu te mando embora em nome de Jesus. Saia deste corpo agora, larga este corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, toca com teu poder agora nesta vida, Pai. Deus, essa vida, Pai amado, que está com depressão, arranca essa depressão agora, Senhor, e coloca o óleo da alegria nessa vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca no mais profundo do seu coração agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Troca as vestes de tristeza, de angústia, por vestes de louvores, ó Pai, e coloca azeite, óleo da alegria sobre a sua cabeça, no nome de Jesus, ó Pai. Deus, essa vida que estava pensando até em suicidar, porque não vê saída para este problema, Deus, entra nessa peleja em favor dessa vida e mostra para ele, ó Pai amado, que o Senhor vai abrir o mar na frente dele e que ele vai passar, e que o Senhor vai carregar ele no colo se ele não puder andar, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Alegra o coração desta vida, renova a esperança, renova, Senhor, renova a esperança, Pai, renova os sonhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Esta vida que perdeu, Pai, que perdeu a sua empresa, que perdeu tudo, ó Pai, que tomou um prejuízo muito grande, ó Pai, que está muito triste. Deus, alegra este coração e mostra para ele que o Senhor vai restituir tudo na vida dele, como o Senhor restituiu na vida de Jó, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é que está nessa peleja, e que o inimigo nunca mais vai afrontar ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a cura, recebe a libertação, recebe no nome de Jesus. Recebe a bênção da alegria, recebe a bênção da saúde, recebe a bênção da prosperidade, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a paz gloriosa do Senhor venha te envolver nesta hora, em nome de Jesus. Deus, nós repreendemos todo espírito de insônia, de angústia, Senhor. Tudo que tem roubado, Pai, o sono desta vida, nós repreendemos agora, Pai. Toda ansiedade, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu ministro paz sobre esta vida, para que ele venha deitar e dormir tranquilo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua unção, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu poder seja constante sobre esta vida, e que nunca mais essa vida seja a mesma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos esses inimigos que tinha, Senhor, assolado, afrontado, que hoje eles caíram por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles foram exterminados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a alegria, recebe a paz, a esperança, o renovo, a felicidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus recomeçará na sua vida tudo aquilo que você perdeu. Deus te dará tudo de novo, em nome de Jesus, porque o nosso Deus é o Deus do recomeço. Amém? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse da sua bênção, toma posse da sua vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Se você puder, aplauda ao Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que nunca te desamparou, que nunca vai te desamparar. Confia nele, descansa nele, dorme tranquilo, em paz. Deus cuida de você, não se preocupe, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Eu quero pedir o pastor Jean para estar consagrando as ofertas, no nome de Jesus. Se você aí na sua casa vai dar com dízimo, oferta, irá ofertar, que você possa separar e depositar aí nessa conta, no nome de Jesus. Talvez você pense assim, eu quero abençoar essa obra, esse ministério. A conta está aí, você pode ofertar, você pode dizimar, no nome de Jesus.
e que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Você que está aí na sua casa com o dízimo e a oferta, feche os seus olhos neste momento em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor nós colocamos, ó Deus, todos os ofertantes e dizimistas da Missão Evangélica Betel neste momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha como Jeová Jireh, ó Pai. Venha prover, ó Deus, tudo aquilo que os seus servos precisam, necessitam dentro das suas casas, nas suas famílias. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que essa semente que está sendo plantada venha germinar, ó Pai, venha trazer frutos, ó Deus, venha multiplicar, ó Deus, na casa dos teus servos. Pai, que todos os dizimistas, ó Deus, que estão fazendo as transferências, que estão com todo carinho, ó Pai, depositando, ó Deus, aquilo que te pertence, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, honrá-los, Senhor, conforme diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha abrir, ó Deus, as portas do céu. Pai, que o Senhor venha derramar sobre cada um, ó Deus, dos seus dizimistas e ofertantes, bênçãos sobre medida, ó Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus, ó Deus, honrar, ó Pai, todos aqueles que têm honrado a tua casa, que têm abençoado a tua obra, que não têm deixado faltar, ó Deus, que o Senhor venha em nome de Jesus, ó Pai, multiplicar, que o Senhor venha aumentar, ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo, ó Deus, que eles têm um pouco de receio de faltar, que o Senhor venha multiplicar. Traga, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus servos, ó Pai, a bênção da multiplicação, a bênção, ó Pai, da multiplicação dos pães e dos peixes, que todo, Pai, todo o alimento não venha faltar, ó Pai, na casa dos teus servos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós iremos encerrar nosso culto agora, em nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela palavra trazida aos nossos corações, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que vidas foram tocadas, que vidas, ó Pai, foram curadas, que vidas foram libertas, que cadeias foram quebradas nessa noite, ó Pai, que houve libertação. Deus, nós queremos te agradecer no nome de Jesus, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é o Deus que não desampara os seus filhos. Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado. Agora te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um, ó Pai, que está assistindo agora, que está aí na sua casa, aí com a sua família, que o Senhor esteja abençoando cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor dê um final de semana lindo e abençoado, com boas notícias, no nome de Jesus. Que a paz gloriosa do Senhor seja constante sobre essas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Deus, nós abençoamos todos aqueles que estão nos assistindo, nós abençoamos e ministramos toda sorte e bênção que existe nas regiões celestiais sobre as vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ergue a sua mão. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. E a profecia, vira para a sua esquerda, para a sua direita e abençoa e diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.